Campeão do desrespeito. A polícia apreende um caminhão que tinha mais de 54 mil reais em multa. A equipe que trouxe repatriados da China vai ter que continuar em quarentena, mesmo depois do resultado negativo para o novo coronavírus. Lição de economia. Uma estudante ganhou concurso que premiou quem mais conseguiu reduzir a conta de água. Vamos juntos, o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 6 horas e 56 minutos e começamos com uma história do norte do estado. Um caminhão foi apreendido em Porangatu hoje cedo. Sabe por quê? Estava com mais de 54 mil reais em multas. O caminhão estava vazio e seria entregue em São Paulo. Ele foi parado quando passou no posto da PRF em Porangatu. Ao ser abordado, os policiais desconfiaram que os documentos apresentados pelo motorista foram adulterados. O número do chassi do motor que aparece no documento apresentado não é o real. A Polícia Rodoviária Federal constatou durante a abordagem que, além de uma restrição judicial de circulação, o caminhão também tinha mais de 54 mil reais em multas e documentação atrasada. Existe quadrilhas preparadas para fazer essa montagem de documentos em veículos que têm débito grande para poder continuar circulando com veículos sem pagar os débitos. O motorista foi encaminhado à delegacia da cidade, foi ouvido e liberado. O caminhão ficará apreendido à disposição da Justiça. A equipe que buscou os repatriados na China vai ter que continuar de quarentena na base aérea de Anápolis. Isto apesar dos exames ontem terem dado negativo para o novo coronavírus. A Marina Demore tem mais informações para a gente. Marina, boa noite, porque essa não era a expectativa, né? Pois é, Rosane, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. A expectativa da equipe técnica era justamente poder voltar para casa antes, viu? Ainda mais depois que os resultados dos exames foram divulgados e apontaram que ninguém está contaminado com o coronavírus e que, portanto, não existe risco de contágio da doença. Essa equipe técnica, né, composta aí por 24 pessoas, são 14 médicos, 8 tripulantes e 2 jornalistas, já está cumprindo a quarentena aqui na base aérea de Anápolis desde domingo, quando os aviões pousaram. Lá na China, eles nem chegaram a descer do avião, não tiveram contato com ninguém do país e por isso o Ministério da Saúde chegou a dizer que avaliaria se essa quarentena seria necessária também para esse grupo, além dos repatriados. Agora, então, eles receberam essa notícia hoje de que vão sim ter que cumprir todos os 18 dias e só serão liberados no dia 27 de fevereiro, junto com os demais brasileiros que estão aqui. Rosane. Tá certo, obrigada. Marina devem estar na contagem regressiva. Policiais de Pontalina foram apurar denúncia de cárcere privado e descobriram um grande ponto de vendas de drogas. Vamos entender essa história com Emerson Moreira, direto de Tumbiara. Emerson, boa noite para você. Afinal, tinha alguém em cárcere ou não? Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Afinal, não, viu? Quando a polícia chegou ao local, descobriu que esse menor de 13 anos estava lá por conta própria. Foi a avó do menino que acionou a polícia, dizendo que ele estava sendo mantido sob cárcere privado. Nessa casa estavam 6 pessoas. Segundo a polícia, esse grupo já vinha sendo monitorado por ser suspeito de estar comandando o tráfico de drogas lá em Pontalina, no sul do estado. Dentro da casa, a polícia localizou cocaína, maconha e também alguns aparelhos celulares. Lá de fora da casa, havia uma mochila com mais drogas e 330 comprimidos de êxtase, além de celulares e também de balanças de precisão. Dessas 6 pessoas, 2 mulheres foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Elas seriam as responsáveis por essa casa. Uma outra mulher e um homem foram liberados porque eles seriam apenas usuários. Já uma adolescente de 17 anos foi apreendido e encaminhado para o Conselho Tutelar. Já esse menino de 13 anos também foi encaminhado para o Conselho Tutelar e depois entregue para a família. Rosane. Obrigada, Emerson. Agora a gente fala de agronegócio. Segundo o IBGE, neste ano a produção da soja deve bater recorde aqui no estado. Mas, por outro lado, o cultivo do milho deve diminuir, porque a chuva tem atrasado o plantio do grão. Na maioria das fazendas em Goiás, o cenário é esse: máquinas no campo colhendo as lavouras de soja.
De acordo com o IBGE, nesta safra foram cultivados 3.500.000 hectares do grão no estado. A expectativa é que a produção seja de quase 12 milhões de toneladas, 9% a mais que o registrado na safra anterior. O excesso de chuva dos últimos dias em algumas regiões de Goiás tem preocupado os agricultores. A colheita está atrasada, o que pode prejudicar o plantio do milho safrinha. Por isso, a produção do grão em Goiás esse ano deve ter uma redução de 8,9%, segundo o IBGE. Aqui em Jataí, em algumas áreas, o milho safrinha está assim, germinando e se desenvolvendo bem. Mas quem não plantou até agora, corre contra o tempo para evitar problemas com a lavoura lá na frente. É que, de acordo com o calendário agrícola, chove menos nos meses de abril e maio e é a época em que a lavoura mais precisa de chuva. Isso pode levar alguns agricultores a investir em culturas mais resistentes à seca. Aquelas lavouras, aqueles talhões que tiverem dentro da janela para plantar milho, eu vou plantar milho. As outras áreas, não, né? Eu vou plantar um pouco de sorgo e também talhões com plantas em cobertura para fazer palhada, para melhorar o solo. Áreas de instabilidade estão se formando em todas as regiões por causa da formação de um canal de umidade sobre o estado. E isso pode provocar pancadas de chuvas isoladas que vêm acompanhadas de rajadas de vento e raio. Na região sul ainda tem grande volume de chuva. A previsão é de 18 milímetros para amanhã. Em Itumbiara, Ceres e Anápolis, o dia começa aos 20 graus. E no meio da tarde a temperatura sobe para a casa dos 30. Já em Porangatu, a máxima prevista é de 33 graus. A Justiça converteu de temporária para preventiva a prisão de 7 suspeitos de envolvimento na fabricação e venda de medicamentos para emagrecer sem registro. O grupo foi preso no fim do ano passado em cidades do sudoeste goiano e em Uberlândia, Minas Gerais. A Lara Leão está ao vivo com a gente, tem informações. Lara, boa noite para você. Essa quadrilha estava presa atualmente? Boa noite a todos que acompanham a gente. A maioria já estava em liberdade provisória, mas agora, com essa decisão da Justiça, todos voltam para a cadeia. A Justiça também determinou o bloqueio de 2 milhões de reais em contas bancárias dos envolvidos na fabricação e também comercialização desses falsos remédios para emagrecer. Segundo a investigação, eles formavam uma quadrilha que manipulava esses medicamentos sem nenhuma autorização. A mistura dos remédios, dos componentes, era feita em uma betoneira usada na construção civil. O grupo era bem organizado, tinha integrantes em Cachoeira Alta, Quirinópolis, Rio Verde, também em Uberlândia. A quadrilha tinha um alto poder aquisitivo e a polícia, inclusive, apreendeu também com eles muitos veículos de luxo. Vamos ao que disse as defesas. As defesas de Douglas Freitas, Acácio Rodrigues e Robson da Silva não concordam com a decisão da Justiça e já entraram com pedido de habeas corpus. As defesas de Norivaldo do Nascimento, Isaac Silva do Carmo não quiseram aí se manifestar. Nós não conseguimos contato com a defesa de Wellington Pires da Silva. Então, esses 7 suspeitos agora voltam para a cadeia. Tá certo, obrigada, Lara. Futebol, Vila Nova estreia daqui a pouquinho na Copa do Brasil. Já pela Sul-Americana, o Goiás perdeu ontem para o Sol de América. Adversários desconhecidos, pelo menos para nós, goianos. O Sol de América, do Paraguai, e o Galvez, do Acre. Pois é, são os dois que estão nos caminhos de Goiás e Vila, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. E o caminho esmeraldino para a segunda fase da Sul-Americana ficou mais longo, depois da derrota de ontem por 1-0 em Assunção, no Paraguai. O jogo da volta será no dia 25, terça de carnaval, no Estádio Olímpico. O Goiás precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar na Sul-Americana. Se ganhar por 1-0, é disputa nos pênaltis. Será que vai dar sol no carnaval aqui em Goiânia? Pelo menos a torcida esmeraldina espera que não. Já os colorados não querem é ter pesadelo com o Galvez. E ao contrário do Goiás, o Vila não terá uma segunda chance. É jogo único, logo mais em Rio Branco, no Acre. Um empate já é o suficiente para o time goiano chegar à segunda fase da Copa do Brasil e faturar um prêmio de R$ 650 mil.
E veja a seguir, mineradora de Minaçu diz que vai retomar produção de amianto. E estudante ganha prêmio por economizar água. Voltamos já. Um lutador de taekwondo morreu afogado em uma praia do Espírito Santo. Ele era morador de Novo Gama e participava de uma competição no estado capixaba. O Danilo Moreira tem os detalhes pra gente. Boa noite, Danilo. Boa noite para todo mundo. Exatamente, o atleta morreu enquanto nadava com um grupo de amigos na praia de Itaparica, na cidade de Vila Velha, lá no Espírito Santo. Segundo testemunhas, fortes ondas e uma tempestade atingiram a praia onde o grupo de amigos estava. Lucas Leite, de 19 anos, ele conseguiu salvar os amigos, mas ele acabou sendo arrastado para dentro do mar e morreu. O corpo foi resgatado ontem, mas esse acidente aconteceu no dia 7. Lucas era morador de Novo Gama, mas representava Brasília na categoria taekwondo e estava acompanhando o sobrinho que ia participar de uma competição lá na cidade de Vitória, na capital capixaba. O corpo de Lucas deve ser trazido para Novo Gama nesta quinta-feira, viu, Rosane? Eu volto com... Obrigada, viu, Danilo, pelas informações. E a mineradora de amianto em Minaçu anunciou que vai retomar a produção mesmo depois da proibição pelo Supremo Tribunal Federal. Ao vivo, Ana Paula Moreira tem mais informações para a gente. Ana Paula, então quer dizer que a empresa pode voltar às atividades? Olá, boa noite para você, boa noite para todo mundo. No comunicado feito aos acionistas e também ao mercado, eles explicaram que vai ser feita a extração e a comercialização, vai ser feito extraído e... vai processar e beneficiar essa mineradora que já tinha sido extraído antes da paralisação da mineradora. Nesse documento, eles explicaram que será em caráter provisório e que isso não significa a retomada das atividades da mineração. Disse que a empresa está amparada por uma lei estadual que autoriza, então, essa exportação do amianto em Goiás. Só para a gente relembrar o caso, o fim da extração e comercialização do amianto no país foi aprovado pela maioria dos ministros do STF lá em 2017, por considerar o produto cancerígeno. A ação conseguiu uma liminar para continuar com as atividades, o que foi feito até fevereiro de 2019. Então, a empresa fechou as portas, paralisou as atividades e demitiu cerca de 285 funcionários. A empresa explicou para a gente que o serviço deve ser feito agora já nos próximos dias e que os funcionários terão contratos provisórios. E por aqui, claro, a gente continua acompanhando toda essa situação lá em Minaçu. Ana Paula. Nesse tempo chuvoso, a gente sabe que o mato cresce muito rápido, né? As margens das rodovias federais que cortam Rio Verde, por exemplo, a situação está bem crítica. A vegetação está tão alta que atrapalha a visibilidade dos motoristas. E eles, claro, cobram manutenção do DENIT. Com o mato, não dá para ver do outro lado da via. Um perigo, até mesmo para quem está com veículo de carga. Na hora do retorno, a gente não tem visão, né? E às vezes um caminhão quebra, dá um problema. E pode ocorrer roubo, né? E a gente está sujeito a isso tudo, né, na rodovia. Na BR-060, no perímetro urbano de Rio Verde, o mato no canteiro central está bastante alto e causando transtornos para quem passa por aqui. Muito perigoso, a gente chega ali e não vê quem nem vem de trás. As placas de sinalização também ficam escondidas no meio do mato. Aqui na BR-452 a situação se repete. Tem muito mato na lateral da via e em um trevo como esse daqui, a situação fica mais perigosa ainda. Você não vê quem que está na frente, atrapalha um pouco. Vindo de Goiânia, o seu Gilmar disse que esse matagal está por toda a região. Já fazer uma limpeza aí, né? Porque ajuda muito, evita um acidente. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes disse que equipes estão trabalhando tanto na BR-060 como na 452. O problema é que o mato cresce muito rápido nesta época de chuva. Segundo o DENIT, as equipes seguem um cronograma. Nos pontos que mostramos na reportagem, o trabalho deve começar na semana que vem. Uma estudante de Catalão ganhou um prêmio em uma campanha da escola para estimular a economia de água. Ela conseguiu reduzir a conta da casa onde vive com outras 3 pessoas para apenas R$12. A Vitória não relaxa. Tá sempre de olho para ver se tem alguém em casa gastando muita água. A gente começou utilizando a água da máquina para lavar as áreas, reduzir o tempo no chuveiro. A ideia contagiou a família, que em um ano conseguiu diminuir a conta de água em 75%. Esses hábitos ganharam força dentro de casa com a ajuda da escola onde a Vitória estuda.
Os professores ensinaram quais as melhores ações para reduzir a conta e estimularam uma campanha para ver quem conseguia reduzir mais a conta de água. Os alunos tiveram aulas em ciências aplicadas sobre a sensibilização, o melhor gerenciamento dos recursos hídricos e a própria pesquisa de medidas que eles pudessem realizar em casa, medidas simples que eles pudessem realizar para poder economizar a água. A prova da redução está aqui nesse talão. Mesmo depois do fim da campanha, o valor da conta de água continua bem abaixo da média. Na casa, que moram 4 pessoas, o valor surpreende, apenas R$ 12. Resultado: a Vitória ganhou o concurso que envolveu as 16 escolas do SESI em Goiás. Como prêmio, vai receber uma bolsa de estudos por 6 meses. E a maior conquista é a lição que ela vai levar para a vida toda. Tem que fazer isso para ajudar, né, o planeta a economizar água. E a nossa imagem do dia é um exemplo de quando a criatividade é usada para o crime, gente. Olha só onde estava escondida. A mulher escondeu, gente. Estava entrando no presídio para fazer uma visita lá em Formosa, escondeu a droga nas tiras de um chinelo. Só que o esconderijo foi descoberto pelos agentes. Ela disse que ia entregar a maconha para o companheiro e acabou indo para a delegacia também, viu? Agora são 7h14, a gente fica por aqui. Uma boa noite para você, um beijo, um cheiro, ó. Até amanhã.